Para a conclusão da disciplina de Políticas Educacionais, essa atividade visa a apresentação de uma política pública educacional voltada para o eixo temático Políticas Curriculares da Educação Básica e, especificamente, a educação profissional e tecnológica. Para essa atividade, a política pública educacional escolhida foi o Trilhas de Futuro, que é o maior projeto do governo do estado de Minas Gerais, em que é oferecido cursos técnicos gratuitos para estudantes de ensino médio e também para alguns concluintes. O projeto busca promover a empregabilidade desses estudantes capacitados, que além de garantir a gratuidade do ensino, também pode oferecer vale transporte e alimentação no valor total de R$ 20 por dia efetivo de presença de aula, dependendo aí da disponibilidade orçamentária. O programa Trilhas de Futuro ele já está na sua quinta edição, mas ele foi lançado em outubro de 2021. Na primeira edição, foram ofertadas 75 mil vagas em 110 municípios de Minas. A segunda edição, houve uma queda desse número de ofertas, mais de 40 mil vagas em 116 municípios. A terceira edição, a gente teve o mesmo quantitativo da segunda, 40 mil novas vagas, porém a terceira edição ela foi aí destacada porque teve a inclusão de novos cursos voltados para a área de tecnologia e para a agroindústria. A quarta edição a gente teve 50 mil vagas ofertadas em 139 cidades e foi uma edição de destaque pela diversidade de cursos, cerca de 89 opções, voltados aí para a área de metalurgia, enfermagem, administração e segurança do trabalho. E a quinta edição, que é a edição que está em vigência atualmente, inicialmente houve uma oferta de 40 mil vagas, que precisou ser ampliada para 50 mil devido à alta demanda. Então, nós tivemos aí pouco mais de 340 mil candidaturas, e em razão disso, houve essa ampliação. O programa Trilhas de Futuro, ele foi criado pelo governo de Minas Gerais em outubro de 2021, através da resolução da Secretaria Estadual de Educação, número 4583, que foi promulgada em 21 de junho de 2021, estabelecendo aí os princípios, os objetivos e as regras de funcionamento do programa. Essa resolução é uma resolução enxuta, então ela está disposta em duas laudas. Ela traz o objetivo do projeto, que é oferecer os cursos técnicos e a qualificação profissional. Ela fala sobre a possibilidade da concessão do vale transporte e alimentação. Traz também o formato dos cursos, que são cursos de formação inicial e continuada, voltados aí para a educação profissional técnica de nível médio. Ela também fala sobre a articulação dos órgãos públicos e dos setores produtivos para facilitar a inserção desses estudantes no mercado de trabalho. Além disso, essa resolução, ela obriga que pelo menos 70% das vagas sejam destinados aos estudantes da rede pública estadual. E traz também alguns critérios aí de distribuição baseados em dados socioeconômicos. A resolução também prevê a criação de um comitê gestor intersetorial, justamente aí para organizar e monitorar esse projeto. Ela também traz a questão do credenciamento das instituições, enfatizando a publicação do edital para esse credenciamento e traz também a questão da publicação de editais de regulamentação de cada uma da edição do Trilhas, especificando os critérios de inscrição, seleção e concessão dos benefícios aí atribuídos ao projeto. Além dessa resolução de criação, o programa ele também está alinhado a algumas políticas educacionais do Estado e também a algumas diretrizes nacionais. No contexto estadual, o projeto está em consonância com o Plano Estadual de Educação, que está em vigência desde 2018 e vai até 2027, que visa aí a formação integral dos estudantes, promovendo desenvolvimento intelectual, físico, emocional, social e cultural. Então, nós temos aí nesse slide um gráfico que foi retirado de um painel de monitoramento desse Plano Estadual de Educação que está em vigência, e dentro desse painel nós temos algumas metas e alguns indicadores. Dentro deles está em destaque aí esse gráfico que está vinculado ao indicador de matrículas de educação profissional técnica de nível médio. Então, nós podemos ver no gráfico em linha azul as metas que precisam ser atingidas e em vermelho os resultados que nós tivemos.
E é perceptível que, a partir de 2020, a gente teve uma elevação aí muito grande nesse quantitativo de matrículas na educação profissional. E muito disso se diz respeito à questão do programa Trilhas de Futuro, que alavancou aí esse número de matrículas. Agora, em âmbito nacional, o programa Trilhas de Futuro, ele está vinculado à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que prevê aí a integração entre educação e trabalho. Então, o Trilhas, ele cumpre esse objetivo ao promover esse ensino técnico como uma alternativa para os jovens que desejam se qualificar para o mercado de trabalho, principalmente no que rege aí os artigos 36 e 39 da LDB, que incentiva a educação profissional técnica de nível médio. Além disso, o Trilhas de Futuro ele também está vinculado ao Plano Nacional de Educação, que possui aí algumas metas relacionadas à expansão da educação profissional técnica de nível médio. Então, o Trilhas ele está alinhado à meta 3 do Plano Nacional de Educação, que trata da universalização do ensino médio, e também a meta 11, que prevê triplicar aí as matrículas da educação profissional técnica, que é algo aí que o Trilhas ajuda a cumprir. Agora falando dos pontos positivos e negativos. Então, como ponto positivo, nós temos a garantia dos cursos técnicos gratuitos em diversas áreas, o que de certa forma promove a inclusão e oportunidade para os jovens. Auxílio financeiro, então há o oferecimento de um auxílio diário de R$ 20. Apesar de isso depender da questão orçamentária, todas as 5 edições do Trilhas houve o oferecimento desse auxílio. A diversidade de curso, então nós temos dezenas de cursos em diversas áreas: saúde, tecnologia, gestão, meio ambiente, indústria. Outro ponto positivo são as parcerias com as instituições públicas e privadas, que isso garante a qualidade e infraestrutura para a formação profissional, o alinhamento com o mercado de trabalho. Então, os cursos eles são catalogados com base na demanda regional de mão de obra e também a interiorização da oferta. Então, a gente tem aí cerca de 130 municípios mineiros que recebem aí o programa Trilhas de Futuro. Então, isso facilita o acesso a essa qualificação. Então, desde a criação lá em 2021 do Trilhas, o governo de Minas ele já investiu mais de 1,5 bilhão nesse projeto, que vem transformando aí a vida de muitas pessoas. Então, o projeto ele já conta com a formação de mais de 70 mil profissionais e atualmente nós temos 108 mil estudantes em formação, considerando os estudantes da quinta edição que estão cursando o primeiro módulo e os alunos da quarta edição que atualmente estão cursando o terceiro módulo. Como ponto negativo do programa, nós temos a questão da autodemanda versus a oferta limitada. Então, uma quantidade de inscrições que mostra aí essa demanda é maior. A desigualdade no acesso por região. Então, apesar da interiorização, ainda há municípios com baixa oferta ou nenhuma, muitas vezes porque não tem uma instituição parceira. Dificuldade com deslocamento. Então, nós vimos que há o auxílio de R$ 20 por dia, que ele ajuda, mas nem sempre ele vai cobrir ali totalmente o custo de transporte e a dificuldade ali da inserção no mercado de trabalho pós-formação. Então, embora o foco do projeto seja a empregabilidade, ainda assim nem todos os formandos conseguem um emprego logo após a formação do curso. E como último ponto negativo, nós temos a evasão escolar, mas é um item que eu vou trazer ele separadamente aqui. Então, a evasão escolar é aquela não retenção do aluno em sala de aula para dar continuidade do curso até a sua formação. Alguns itens influenciam aí na questão dessa evasão escolar. Por exemplo, choque de horários. Então, muitos alunos fazem simultaneamente o curso técnico e o ensino médio regular, ou o curso técnico e o trabalho. Então, há uma sobrecarga de atividade, de estudo, e isso, de certa forma, leva um cansaço, até mesmo a desistência do curso. A questão financeira, que a gente já falou, que embora tenha o auxílio, nem sempre ele vai cobrir o custo real ali do estudante. A falta de identificação com o curso escolhido, então muitos jovens escolhem o curso ou por impulso, ou pela vaga disponível, ou até mesmo por influência de terceiros, e aí dentro da sala de aula acaba percebendo ali que não se identifica com o conteúdo ou a profissão, e aí acaba desistindo. A falta de perspectiva de continuidade do emprego, então muitos alunos relatam que não veem oportunidades reais de emprego
e isso desmotiva a permanência deles, e o baixo acompanhamento pedagógico. Então, algumas instituições não oferecem ali aquele suporte contínuo aos alunos, e de certa forma isso dificulta o engajamento. Por que eu trouxe essa questão da evasão escolar com ênfase? Porque na quinta edição do Trilhas, nós tivemos um acontecimento que não ocorreu nas edições anteriores. A quinta edição ela iniciou em fevereiro e agora no mês de março para abril, o governo abriu um segundo edital com algumas vagas residuais, cerca de 6.500 vagas. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, essas vagas correspondem às oportunidades que permaneceram disponíveis após o encerramento das matrículas regulares. Mas isso não é uma verdade. Nós tivemos um número muito grande de evasão em todas as instituições de ensinos credenciadas no programa, e em razão dessas vagas que foram previamente preenchidas e depois ficaram vagas, o Trilhas fez um levantamento e fez uma repescagem aí abrindo essas vagas residuais. Então, elas foram geradas através da evasão escolar. Essa evasão, esse problema de retenção de aluno, ele é muito complexo e ele é multifatorial. Mas nós, como professores, nós temos um papel crucial na prevenção e no combate dessa evasão. E aí, como ponto de melhoria para isso, eu trouxe alguns itens que eu acredito que nós, como professores, podemos atuar sem ter que depender de ações terceiras. Então, a primeira solução aí, sugestão, seria estabelecer vínculo com o aluno. Então, criar um ambiente acolhedor, respeitoso, seguro, demonstrar interesse ali pela realidade do aluno, ouvir o aluno com atenção, isso faz muita diferença para ele. Tornar as aulas mais atrativas, então utilizar metodologias ativas como jogos, projetos, dinâmicas, tentar relacionar sempre o conteúdo de sala de aula com o cotidiano dos alunos, promover o protagonismo estudantil, então dar voz ao aluno em sala de aula, permitir que ele participe das decisões, estimular a autonomia e a responsabilidade dele, apoiar emocionalmente, então estar atento ali aos sinais de desmotivação, de tristeza e sempre dialogar com o aluno. Além disso, adaptar-se às diferentes realidades, então compreender que muitos dos alunos enfrentam dificuldades externas, trabalho, responsabilidade familiar, problema financeiro, e aí ter flexibilidade, seja com prazos, ou propor alguma alternativa viável para manter esse aluno engajado. O trabalho em equipe, e aí já está voltado para o corpo docente, então, diálogo entre professores, coordenação e direção, para tentar traçar aí estratégias conjuntas. E estimular sonhos e metas. Então, ajudar o aluno a enxergar ali possibilidades de futuro por meio da educação, seja falando sobre profissões, sobre cursos técnicos, sobre cursos superiores, ou até mesmo trazendo exemplos ali inspiradores. Então, o programa Trilhas de Futuro é uma iniciativa que vem dando muito certo. A sua base é uma base consolidada para que esses pontos negativos apontados, eles não sejam uma razão para que não tenha um sucesso o projeto, mas ainda assim ele precisa ser mais bem estruturado para conseguir preencher essas lacunas. Mas como é uma cadeia muito extensa, não é só responsabilidade do governo federal ou das políticas públicas agirem em função disso. Nós também, como profissionais inseridos nesse meio, nós temos responsabilidade e parte disso cabe a nós fazermos para tentar preencher essas lacunas aí na educação. Obrigada.